Inclusive, nós vamos conversar agora com o Gustavo Blum, especialista em geopolítica e segurança internacional, doutorando em geografia das relações internacionais pela Unicamp. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo aqui no CNN Novo Dia. Trouxemos várias falas. Primeiro, Sergei Lavrov, agora o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rússia dizendo que não vai ceder às sanções que vêm do Ocidente, dos países europeus, dos Estados Unidos, enfim. Como é que o senhor olha para esse cenário diante dessas falas de ambos os lados e principalmente do avanço das tropas, né? Mostramos ali comboios com quilômetros de distância seguindo para a capital Kiev. Bom dia a todos e todas. Espero que, enfim, embora a gente esteja nessa situação comentando aqui, né, que é um prazer estar aqui para a gente poder discutir essas questões geopolíticas do mundo, né? Eu acho que ficou bem claro, tanto na fala do Sergei Lavrov como do Volodymyr Zelensky, as questões que envolvem, né, de uma forma um pouco mais ampla, a guerra. A gente vem observando, né, diversos movimentos diferentes entre aquilo que está compondo as forças ucranianas. Acho que é importante a gente lembrar alguns movimentos recentes do Zelensky, por exemplo, de proibir a saída de homens em idade entre 18 e 60 anos para lutarem, né, nacionais ucranianos, aceitando mercenários e outros tipos de combatentes, né, estrangeiros que queiram lutar lá no território, assim como a Rússia vem enfrentando, né, desde ontem, as sanções impostas pelo Ocidente. Inclusive ontem a Bolsa de Moscou não abriu, né, se não me engano, para evitar justamente o derretimento do mercado russo, né, a hiperdesvalorização. Ontem o rublo já desvalorizou muito, né, e a não abertura da Bolsa foi meio que uma medida de segurança nesse sentido. Então, a gente observa de uma forma ou de outra, claro, para além da guerra de narrativas, né, que envolve esses conflitos, que envolve uma guerra e tudo mais, né, a tentativa de mobilização justamente desses argumentos de que um lado ou outro está cometendo crimes de guerra, né, um lado ou outro está perseguindo minorias, está perseguindo, enfim, algum tipo de característica específica dessas populações, né? A gente se encontra num cenário muito perigoso, porque a possibilidade dessa guerra se tornar uma guerra mais total, digamos assim, cresce a cada dia, né? Há várias indicações, por exemplo, de pessoas recebendo treinamento para usar coquetel Molotov, né? E isso por parte tanto das Forças Armadas russas como das forças ucranianas. E isso é um perigo, porque à medida em que você vai dando, por exemplo, para civis, armamentos, pessoas que não lutam na guerra, né, você vai aumentando a possibilidade de que esse conflito vire um morticínio cada vez mais, que atinge cada vez mais pessoas, né? Sim, e até, Gustavo, eu comentei aqui outro dia, a gente tem acompanhado, que às vezes parece até uma visão poética de guerra, né? Parece que a gente está vendo um filme e um presidente fala, olha, faça seu coquetel Molotov, não importa que eles tenham mísseis, que eles tenham caças, com seu coquetel... É quase poético vendo de fora achar que com armas simples, eu vou chamar de armas simples, eles conseguiriam combater os tanques. Mas, lógico, não tem como desconsiderar também esse sentimento de combate que os ucranianos têm e de resistência, não é? A tal da resiliência, da resistência, de que eles vão ficar ali a todo momento. Quando o presidente ucraniano aparece, ele não aparece dizendo assim, baixem as suas armas todos, resistam, não respondam com guerra ou com agressão. Ele diz, não, vai lá, em frente. Esse sentimento geral, até que ponto pode ser o grande salvador da Ucrânia? Ou a gente está vendo mais um discurso poético de que se a gente se unir e se nós dermos as nossas mãos, nós podemos resistir? Eu acho interessante isso que você coloca, inclusive porque a gente vê nas roupas que o Zelensky usa toda vez que ele vai se pronunciar, né? Até nas imagens que estão passando agora, né, aí na tela, a gente sempre tem observado desde o início da guerra o Zelensky de camiseta verde, ou no máximo com um casaco, né? Tá no inverno lá naquela região. Então, casaco de guerra, alguma coisa assim. Então, esse simbolismo ele é muito importante. E eu acho que isso tem muito a ver com o que aconteceu na semana passada. A gente tem que lembrar mais ou menos, né? Porque é tanta informação, né? É tanto detalhe que a gente vai tentando anotar, que eu também estou tentando anotar. Sim, a gente fica aqui anotando
correndo aos montes, redigindo, Exato. digitando para não se perder, né? Tamanha pra quantidade tentar dar sentido, né? É. Exato. É bastante coisa. Mas na semana passada, os 2 primeiros dias de combate, eles foram marcados por uma operação que os americanos chamam de shock and awe, né? Que é o choque e o assoberbamento, digamos assim, né? Que é chegar com todas as suas forças para quebrar a moral da tropa inimiga e tudo mais, enfim. E, inclusive, o Zelensky, na semana passada, já havia falado de tornar a Ucrânia... Não sei se vocês se lembram disso, mas na semana passada ele fez pronunciamentos ainda de terno, né, falando em tornar a Ucrânia neutra, prometer, né, que o país não ia se nuclearizar, que ele não ia entrar na OTAN e tudo mais. E foi a partir do final de semana que a gente começa a observar essa narrativa mais hollywoodiana, digamos assim, né, mais heróica, que é muito problemática, porque agora ela está se espalhando para outros países. A Estônia e o Reino Unido já determinaram que os seus nacionais que queiram ir lutar na Ucrânia não vão enfrentar nenhum problema por parte das burocracias estatais, né? Da mesma forma, do lado dos russos, eles já estão mobilizando outras tropas, como as tropas dos chechenos, né? A gente viu imagens absurdas, né, de tropas ucranianas passando bala em banha de porco, né, porque os chechenos são muçulmanos, enfim, tem todo um simbolismo terrível aí de extermínio envolvido, mas porque os chechenos serviriam meio como uma força de ocupação que não é próxima dos ucranianos em termos linguísticos, religiosos, históricos, enfim. Então, o que a gente começa a observar é a participação de diferentes e diversos grupos que não tem a ver diretamente com o conflito. E isso é aquilo que traz várias preocupações para a gente, né? Porque a possibilidade desses grupos trabalharem na base apenas do extermínio e dos controles centrais, seja da Rússia, seja da Ucrânia, a incapacidade deles de controlar politicamente essas forças durante a guerra, durante o combate, traz dificuldades, inclusive, para potenciais negociações de paz. Né, porque a gente viu isso em vários conflitos internacionais, né, como no caso da Síria, em que era negociado de uma forma ou de outra algum tipo de cessar-fogo, mas como não havia controle político das partes que negociaram sobre as tropas que estavam atuando no terreno, esse cessar-fogo era sempre quebrado. E é um pouco do que acontece com os acordos de Minsk I e II com relação à parte leste da Ucrânia. Não há controle político sobre a violência, e isso é o problema, porque isso acaba envolvendo civis, isso acaba envolvendo mulheres, crianças, idosos, enfim, pessoas que deveriam, durante a guerra, ser protegidas e não ser atingidas pelas Forças Armadas. Professor, o Diego Pavão, nosso editor de internacional, também está nessa cobertura conosco e gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Professor, bom dia. Obrigado por participar aqui no Novo Dia com a gente. A gente tem visto um número cada vez maior de países, né, uma oferta cada vez maior dos países do Ocidente tentando ajudar a Ucrânia. E aí eu me refiro ao equipamento, à infraestrutura militar, né, suporte militar para a Ucrânia nesse momento. A resposta principal aos ataques russos tem sido, claro, da própria Ucrânia. De que forma seria o caso, por exemplo, de haver uma participação maior dessa ajuda, uma ajuda maior do Ocidente, da OTAN, nessa guerra contra a Rússia? E mais do que isso, de que forma essa participação maior do Ocidente nessa guerra muda a dinâmica da guerra, muda o equilíbrio das forças lá se enfrentando na Ucrânia? Certo. Diego, eu acho que a sua pergunta ela é muito importante por diversos aspectos que mexem com a dinâmica do conflito. E eu gostaria de colocar aqui duas principais questões, tá, para a gente pensar. Uma questão é uma questão mais prática. A gente observou, por exemplo, que a Polônia está cedendo alguns aviões, né, para as forças ucranianas, já que a superioridade aérea da Rússia é muito maior do que das capacidades da Força Aérea Ucraniana, né? A grande questão é que esses equipamentos que estão sendo cedidos pelo Ocidente, né, via Polônia, por exemplo, no caso dos jatos, ou outros países, recentemente a Estônia também encaminhou armas de fogo para a Ucrânia, né? O problema é que toda arma, e acho que o nosso humanismo sempre tem que chamar atenção para isso, né? As próprias convenções de direito internacional humanitário colocam que a arma ela não pode ser anti-humanitária.
é um termo meio problemático, né? Porque toda arma visa eliminar alguém ou machucar muito a pessoa, mas as armas, elas também, por causa dessa capacidade delas, elas também têm que, de uma forma ou de outra, atingir o seu objetivo político. Então, elas não podem causar sofrimento desnecessário, né? Elas não podem causar danos à infraestrutura ou, enfim, a população civil de forma desnecessária. Como a gente viu no uso narrado aí de uma bomba de vácuo por parte dos russos também, que ainda há que se considerar. Eu falo isso por quê? Porque as armas foram ficando nas últimas décadas cada vez mais tecnológicas. Então também não adianta dar na mão do pessoal, enfim, dar na mão dos ucranianos um jato hipertecnológico do qual você depende de um treinamento de alguns meses para você poder utilizar ele no total do potencial. Então, isso também é algo que está dentro da discussão, né? Ou seja, existe todo um conjunto tecnológico desses armamentos do Ocidente que tem que ser passados em termos de conhecimento técnico para as forças armadas que estão lá na Ucrânia, coisa que a Rússia não sofre, né? Ou seja, a Rússia tem a sua própria tecnologia e tudo mais. No caso do envolvimento de outros países, acho que é importante a gente perceber as dinâmicas que estão acontecendo, né? A OTAN não pode se envolver diretamente no conflito com tropas, né, com tropas nacionais lá na Ucrânia lutando contra russos, e essa é uma das grandes preocupações que a gente tem, porque caso morra algum nacional da OTAN, o país tem que responder, certo? O país que faz parte da OTAN tem que responder. E a possibilidade disso escalar para uma guerra nuclear, acho que é a primeira vez que a nossa geração está passando por esse momento da possibilidade de uso de armas nucleares, né? E como diz lá o Robert McNamara, como dizem os estudiosos da crise dos mísseis de Cuba de 62, teve um grau muito grande de sorte em 62 para as bombas atômicas não serem usadas entre União Soviética e Estados Unidos. E a gente não pode contar com a sorte, né? É um problema tremendo isso, a gente tem que contar com a sorte nesse sentido. O que está sendo organizado mais recentemente? O envio de tropas de países de países ocidentais não membros da OTAN. Ontem a Noruega e a Finlândia demonstraram, né, o interesse que elas têm em enviar tropas. E isso, de uma forma ou de outra, né, demonstra um não alinhamento automático do conflito com a OTAN. Ou seja, o envio de tropas da Noruega e da Finlândia alteraria a dinâmica, porque são tropas ocidentais lutando contra a Rússia, mas não necessariamente escalonaria o conflito para uma guerra nuclear, porque elas não fazem parte da OTAN, ainda que tenham o apoio e o suporte dessa instituição. Professor, eu queria também falar um pouco sobre essa questão envolvendo a União Europeia, enfim, mas não na parte de armas, mas na parte de comércio bilateral. A gente viu sanções sendo aplicadas e o Kremlin mencionando agora há pouco, num pronunciamento, que ele não vai ceder, né? Que essas sanções não vão fazer o Kremlin não atingir o seu objetivo em relação à Ucrânia. E, ao mesmo tempo, há uma preocupação já da Europa com o fornecimento de gás. As autoridades europeias falando aí para os países já se prepararem para uma possível suspensão do fornecimento como uma resposta da Rússia a essas sanções. O que isso pode provocar para também a economia destes países e no momento em que as pessoas dependem do gás, principalmente para o aquecimento de locais tão frios e gelados? A gente está lá no inverno europeu, né? Então acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. Quando a gente fala de calefação aqui no Brasil, a gente fala de algo que é de casas de luxo, né? Que pertence, enfim, principalmente aqui no sul, né? Eu vim para cá, agora eu sou daqui, né? Aqui, quando faz muito frio, a gente precisa dessa calefação. Mas lá na Europa a preocupação é maior porque não se trata de luxo, se trata de sobrevivência. Uhum. É uma questão de segurança. As pessoas precisam da calefação para aguentar aí temperaturas baixas num inverno muito úmido, né? Acho que a diferença do Brasil, a diferença do hemisfério sul, no hemisfério norte, o verão é seco e o inverno é úmido, o que faz com que uma série de doenças possam ser desenvolvidas, né? Doenças, inclusive, que estavam já controladas, caso essa calefação não apareça, como é o caso da tuberculose, enfim, que a gente vê em muitas prisões na Europa e nos Estados Unidos que não tem calefação, né? Então, isso é uma possibilidade
né, já no meio de uma crise da pandemia, já no meio de uma guerra, mais esses elementos aparecerem e surgirem. E o grande problema com relação ao gás é que essa infraestrutura não é uma infraestrutura fácil de ser resolvida. O Reino Unido tem tido muito interesse nesse conflito, porque agora que ele saiu da União Europeia, ele se apresenta, por causa das reservas que ele tem no Mar do Norte, ele se apresenta como um potencial grande fornecedor desse gás e desse petróleo para a Europa, né? A gente viu movimentos do Japão também demonstrando algo mais simbólico, porque o Japão também consome muito do gás que ele mesmo importa, né? Mas um movimento simbólico de apoio à Europa nesse sentido, e também dos Emirados Árabes Unidos, né? No fornecimento desse gás para a Europa. O problema é que o transporte desse gás faz com que ele não possa ser utilizado, o transporte marítimo, né, que seria a opção emergencial para encaminhar esse gás para a Europa, ele demora muito, né? Vocês vão lembrar, a gente lembra, né, daquele navio que encalhou no canal de Suez. Então, isso é uma coisa que também pode acontecer aqui no meio. A Turquia fechou os estreitos de Bósforo e do Dardanelos, né, lá em Istambul, o que também pode impedir a chegada de navios vindos da Armênia, do Azerbaijão, que exploram esse gás e esse petróleo e poderiam enviar de repente para a Europa. Ainda assim, muitas empresas de gás e petróleo foram atingidas por essas sanções. E esse foi um movimento muito importante. Acho que a gente tem dois tipos de sanções aí envolvidas que seria importante da gente esclarecer um pouquinho. Primeiro são aquelas sanções que atingem direto o setor produtivo ou os ativos de indivíduos e grupos, né, ligados ao governo Putin com relação às economias europeias, né? Então a gente tem esse conjunto. Outra sanção é a saída, a exclusão da Rússia do sistema SWIFT, né, que é aquele sistema internacional de pagamentos, uma empresa privada, né, mas que teve muita preocupação por parte dos europeus de não incluir aí as empresas de petróleo e gás, né, ou seja, a manutenção, a exclusão da Rússia do programa SWIFT não é uma exclusão total, manteve-se a possibilidade da Rússia de receber por esse gás. E aí há uma previsão também de alguns analistas falando de que a Rússia pode começar a demandar o pagamento com relação a esses produtos enviados para a Europa, já que ela está bloqueada do programa SWIFT, por meio do ouro, né? E aí a gente tem uma outra questão, que é a valorização de um metal precioso, né, que já vinha desde o começo da pandemia se valorizando muito, que é, de uma forma ou de outra, uma das formas de medição do valor das moedas ao redor do mundo, né? Ainda que o dólar seja moeda de troca internacional, desde o começo da pandemia a gente tem visto muita gente indo em direção a investimentos mais seguros como o ouro e, portanto, a sua valorização, né? E aí, um país soberano utilizando o ouro como forma de troca troca comercial por causa dessa exclusão pode trazer aí efeitos, né, para o mercado do mundo todo. 8h21. Nós ouvimos agora Gustavo Blum, especialista em geopolítica e segurança internacional e também doutorando em geografia das relações internacionais pela Unicamp. Professor, obrigada pela aula, viu? Muito bom poder ouvir todas as suas explicações. Bom dia. Eu que agradeço a vocês e esperamos o melhor resultado aí, enfim, que essa guerra dure o menos possível e com menos tipo de dano humano. Muito obrigado.